Pessoal, para a gente dar seguimento aqui nos painéis, então eu já vou começar a chamar o pessoal para o nosso segundo painel, que é o painel de soluções baseadas na natureza e estratégias de segurança hídrica. Mas os nossos painelistas, nós temos os contatos deles, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente passa o e-mail para vocês entrarem mais, pedirem mais informações. Então, o Luiz Xavier da Braskem vai também fazer parte do nosso segundo painel. Aproveito para convidar aqui para integrar na nossa mesa Rosa Formiga, representando o SEAS, Marie Kimoto. E representando o IGAN, Marcelo Fonseca. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Em nome do Jorge Peron e da Amanda Kassab, eu agradeço aos organizadores pelo convite para moderar essa mesa. Super interessante e intrigante, que trata de dois temas centrais para a gestão de recursos hídricos, que são a segurança hídrica e soluções baseadas na natureza. Houve uma discussão importante, né, e longa aqui sobre segurança hídrica. Eu gostaria de acrescentar que o conceito de segurança hídrica no Brasil, ele só ganhou relevância a partir da crise hídrica de São Paulo, de 2014, enquanto conceito, na sequência, houve uma sucessiva crises hídricas impactando regiões metropolitanas, o setor industrial, na bacia do Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e assim sucessivamente. Inclusive, neste momento, Paulo, né? Então, o que a gente observa é que, desde então, secas e crises hídricas deixaram de ser problemas exclusivos do semiárido brasileiro e passaram também a alcançar regiões de clima úmido. Então, secas, crises hídricas relacionadas às mudanças climáticas são hoje um problema central para a gestão de recursos hídricos em todo o país. Por um outro lado, essas crises também, elas nos deram a oportunidade de emergir outros conceitos centrais baseados na natureza, que é um conceito guarda-chuva, que ele quebra paradigmas, né? Porque, na verdade, é um convite para que a gente pense para além da infraestrutura cinza, que sempre dominou a gestão de recursos hídricos no mundo inteiro e no Brasil, e, de um modo muito simplificado, a gente poderia dizer que as soluções baseadas na natureza são ações que utilizam ou imitam processos naturais para o enfrentamento socioeconômicos, como desastres, mudanças climáticas e segurança hídrica. E por ser um conceito global, um conceito chave, ele também engloba uma série de práticas, como infraestrutura verde e uma série de outras questões, como restaurações ecológicas, etc., etc. Então, para falar disso tudo, nós temos 3 painelistas, que eu indico aqui agora, a Marie Kimoto, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, que irá apresentar as políticas estaduais que conectam esses diferentes temas. O Luiz Carlos Xavier, que já foi citado, mas ressalta aqui, da Braskem, que trará o caso do reuso industrial em Duque de Caxias e também abordará, já tratou um pouco, mas abordará esses desafios do setor corporativo para empreender ações extramuros, no contexto da bacia hidrográfica, para além da sua unidade de produção. Por fim, o Marcelo Fonseca, do IGAN, ele irá compartilhar conosco a experiência do Plano Mineiro de Segurança Hídrica, que mostra como o planejamento territorial pode nos ajudar a priorizar essas áreas estratégicas para SBN na escala estadual.
Cada painelista tem cerca de 20 minutos, então eu peço que vocês fiquem no tempo, e depois, se houver espaço ainda, faremos um breve debate aqui com o público presente. Então, Marie Kemoto, eu passo para você apresentando exatamente, né? A Marie Kemoto, ela é doutora em meio ambiente pela UERJ e atualmente exerce o cargo de subsecretária de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima, e há mais de 15 anos ela é servidora do Instituto Estadual do Ambiente. Marie, com você. Bom dia, pessoal. Agradecer novamente o convite da Firjan e do CEBEDES para poder falar sobre as iniciativas que o Estado do Rio de Janeiro tem em relação a essa temática. Então, a Rosa que já fez uma boa introdução sobre o tema, mas é sempre importante destacar que o Estado do Rio de Janeiro é um estado muito afetado por eventos climáticos extremos. Então, a gente tem aqui tanto a ocorrência desses eventos relacionados a estiagens, que justamente impactam o abastecimento, como foi mencionado, e também sofremos com a ocorrência de eventos relacionados à precipitação intensa, e com isso, principalmente inundações e escorregamentos que afetam e causaram também grandes tragédias, né, recorrentemente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, especialmente na região serrana. E, mais recentemente, nós também tivemos a intensificação de eventos relacionados também a ondas de calor. Então, hoje, eu ouvi uma fala que me impactou, que foi, inclusive, pessoas, né, passando a ir, por exemplo, para aeroporto ou shopping, saindo da sua residência, porque não aguentavam ficar em casa, em função do calor. Então, assim, isso acaba impactando também a qualidade de vida das pessoas e a perda da biodiversidade, a degradação também ambiental que a gente observa, que também é um outro desafio que a gente tem observado no nosso estado do Rio de Janeiro. E as soluções baseadas na natureza, elas vêm como uma estratégia onde a natureza faz parte da solução justamente para esses desafios socioambientais que nós temos. Então, como a Rosa mencionou, ele é um conceito guarda-chuva. Antes já vieram conceitos como infraestrutura natural, o conceito de capital natural, serviços ecossistêmicos, todos esses abarcados pelo conceito guarda-chuva de SBN, e que tem sido cada vez mais reconhecido também no âmbito das convenções internacionais. Então, na última COP de Dubai, de clima de Dubai, ele teve, inclusive, uma série de publicações que reforçaram como um eixo que conecta a Convenção do Clima e Biodiversidade, sendo justamente esse conceito de soluções baseadas na natureza. Bem, vou passar aqui porque a Rosa já acabou mencionando, mas queria destacar aqui principalmente que a gente, quando fala de SBN, para a segurança hídrica, a gente está falando, né, de 3 grupos ou 3 tipos que facilitam também a compreensão desse universo de práticas. Então, o que seria a SBN? Então, a gente considera como solução baseada na natureza, desde as intervenções que têm mínima interferência humana, então a gente está falando da conservação dos ecossistemas, então como unidade de conservação, as áreas protegidas, de forma em geral. O segundo tipo, que envolve algum tipo de manejo pelo homem, seja para promover uma recuperação de uma área que já foi degradada, ou então o que envolve um manejo sustentável, como sistemas agroecológicos, sistemas silvopastoris. E um terceiro tipo que envolve principalmente as áreas urbanas e periurbanas, ou áreas também produtivas, industriais. Então, a gente está falando da tipologia principalmente de drenagem urbana sustentável, fitorremediação, como a gente também tem os jardins filtrantes. Então, são essas tipologias também que são consideradas, né, áreas verdes urbanas. E, especialmente nesse terceiro tipo, a gente tem visto um avanço muito grande, recente, que é onde eu acho que é o nosso maior desafio também hoje. Não que a gente não tenha desafio na primeira e segunda agenda, mas essas agendas elas estão hoje melhor endereçadas. E aí, no Rio de Janeiro, eu queria trazer um pouco do marco legal, onde nós estamos e ainda o que tem que ser avançado. Então, hoje no estado, em função justamente da crise que a Rosa mencionou, que afetou a região metropolitana de São Paulo e também do Rio de Janeiro, o Estado passou também a observar justamente quais são
as áreas prioritárias para implementar soluções baseadas na natureza, visando a segurança hídrica dos mananciais de abastecimento. Naquele momento, a gente não tinha essa resposta. A gente, inclusive, a Rosa era diretora à época, e a gente teve que gerar essa base técnica. Então, nós geramos aqui o diagnóstico dos mananciais de abastecimento. Então, hoje nós sabemos quais são os mananciais que abastecem todos os 92 municípios, e a gente também sabe que áreas influenciam a quantidade e qualidade da água, e aonde a gente tem que fazer ações de conservação e restauração desse território. Então, nós geramos essa base, e essa base de dados também é pública, e ela virou tanto um atlas, que norteia hoje o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, porque ele também se transformou, essas bases técnicas, numa resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que orienta, então, os atores do sistema, e também uma resolução do INEA, que orienta a atuação do órgão executor, né, órgão gestor de recursos hídricos, que é o Instituto Estadual do Ambiente. Então, aqui a gente tem um QR Code para quem quiser saber mais. Esse é um mapa que sintetiza, são 514 pontos de captação superficiais. Os subterrâneos, eles não puderam ser contemplados nesse trabalho, é mais difícil identificar as áreas de proteção, né, de aquífero, de corpos de captação de água subterrânea, pela dificuldade de fazer essa delimitação, mas os superficiais a gente tem identificado aqui, que são esses 514, e a gente gerou justamente para esses 514 mananciais quais são as áreas prioritárias para restauração e conservação. Então, em vermelho são as áreas de maior prioridade, em verde são as áreas de mais baixa prioridade. E vocês podem observar que é uma área bem extensa. A gente está falando aí de cerca de 450 mil hectares. Isso corresponde a 10% do território do estado do Rio de Janeiro. Esse é o tamanho do nosso desafio em relação à recuperação. E também temos aqui uma normativa do Conselho Estadual que visa identificar e mapear quais são as iniciativas que estão sendo feitas em relação a essa temática pelos entes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né? Então, aqui tem um cadastro estadual de soluções baseadas na natureza, onde quem pode se cadastrar são justamente os comitês de bacia, a entidade delegatária, o poder público, enfim. Então, somente para divulgar, nós temos esse cadastro no Estado. E aí, já avançando um pouco mais em exemplos práticos, né, depois falando da parte da base técnica e normativa, queria exemplificar que hoje o Estado do Rio de Janeiro ele tem um território 30% protegido por unidades de conservação. Essas unidades incluem tanto unidades federais, estaduais e municipais. Então, por isso a importância também desse sistema de unidades de conservação estadual, que envolve os três níveis, né, de governo. E o mais interessante que foi identificado nesse Atlas dos Mananciais é que praticamente metade das captações, a estrutura da captação está dentro de unidades de conservação. E quando a gente fala das áreas de manancial, 70% estão dentro dessas unidades de conservação. Então, quando a gente faz a gestão dessas áreas protegidas, a gente não está só garantindo a conservação da biodiversidade, a gente está garantindo a segurança hídrica, né? Então, esse é um dado muito interessante que nós identificamos a partir dos Atlas dos Mananciais. E aí eu correlaciono com algumas políticas que permitiram que a gente avançasse nessa área, esse percentual de área protegida, que são duas iniciativas, principalmente que trabalham com as unidades de conservação municipais. Nós temos mais de 400 unidades de conservação municipais, praticamente mais de 80 dos municípios têm pelo menos uma área protegida, e as duas ferramentas importantes são o programa PROALC, que apoia os municípios a criar e implementar suas unidades de conservação, e o próprio ICMS ecológico do Estado do Rio de Janeiro, que hoje já teve um repasse de mais de quase 3 bilhões de reais para os municípios, e um dos indicadores mais relevantes são o de áreas protegidas, não só de criar, mas também o grau de conservação dessa unidade e o grau de implementação dessa unidade, não ser só uma unidade de papel. Então, ali temos 2 links também, que quem quiser saber mais, a gente tem todos esses dados públicos também, em relação aos programas, dando transparência, né, em relação aos dados. E também queria destacar que é importante, apesar de não ser, vamos dizer assim, ser uma prática de ASBN, mas assim, a gente tem que conservar o que existe, né? E para conservar o que existe, é importante que a gente consiga sair do patamar de falar que a gente tem que combater o desmatamento, na verdade, né, diminuir o desmatamento. Na verdade, a gente tem que zerar o desmatamento, né? Então, o Estado tem um programa chamado Olho no Verde, que ele já existe desde 2016, ele monitora justamente toda a cobertura florestal, 100% dela, são 1,3, 1,4 milhões de hectares que a gente monitora e que a gente identifica o corte de uma única árvore com imagens de satélite de alta resolução.
Então, esse programa agora também, eles têm a transparência, a gente disponibilizou os dados publicamente nesse portal aqui, nesse QR Code, para quem quiser saber mais. E hoje também a gente conta com a adesão e envolvimento dos municípios, que são parte fundamental também para atuar na fiscalização e chegar na ponta. Em função do ano passado, nós tivemos um dos maiores registros de incêndios florestais do Estado, históricos, não só no Estado, mas acho que no Brasil como um todo. Nós, então, lançamos o ano passado o programa Olho no Verde Queimadas, que agora também a gente detecta as cicatrizes de queimada. Então, a gente vê que isso é uma grande ameaça também para restauração, não só o corte raso e a expansão imobiliária, mas as queimadas, em função das mudanças climáticas, elas têm se tornado uma ameaça cada vez maior. Então, a gente tem investido nessa frente. E aí, hoje, a gente tem uma metodologia que a gente detecta e compartilha também os registros de todas as queimadas. Isso a gente não tinha, foi ano passado que a gente começou a ter esse avanço, né? E também a gente tem os dados disponíveis na plataforma pública, que é possível identificar, então, aonde está esse histórico de registros. Já indo na parte da tipologia 2, que envolve restauração, manejo sustentável, a gente tem aqui, o que eu queria destacar, um grande desafio, que é implementar o código, aliás, a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, né? Que é o novo Código Florestal, mas, enfim, correto seria a nova Lei da Proteção da Vegetação Nativa. E no estado do Rio de Janeiro, como vocês podem ver no mapa, o que está em amarelo é tudo que a gente tem de déficit de área de preservação permanente que tem que ser restaurada. A gente está falando aí de um desafio de 550 mil hectares. Então, isso é o desafio da gente conseguir avançar na implementação do cadastro ambiental rural, fazer adequação. E o Estado tem a obrigação de apoiar os proprietários com até 4 módulos fiscais. Para conseguir avançar nessa agenda, nós temos hoje um programa que ele virou um programa de Estado, ele foi instituído enquanto decreto estadual. Então, a gente tem uma meta oficial do Estado, estabelecido por esse decreto, que é restaurar até 2050 pelo menos 10% da cobertura florestal. Então, a gente está falando de uma restauração de 440 mil hectares, e essa também pode ser uma restauração não só ativa com plantio, mas também de induzir a regeneração natural. E um dado interessante é que nós tivemos um balanço que o MAP Biomas fez ano passado, das últimas 4 décadas, e o estado do Rio de Janeiro foi o único estado do Brasil que teve um aumento de 2% de cobertura florestal. Então, hoje, nós temos 32% de cobertura florestal, não 30%, né, que era a nossa referência. Isso por conta de regeneração natural. E essa regeneração acontece, que a gente também identificou, no entorno das unidades de conservação. De novo, reforçando que unidade de conservação, área protegida, é uma medida muito importante para a questão também de segurança hídrica e também para a agenda da restauração, que é a questão da ser uma área onde você tem um maior potencial de regeneração natural. Enfim, mas a gente tem esse portfólio de investimento de 530 milhões para a restauração ativa, que é por meio do Programa Floresta da Manhã, que trabalha com recursos do Fundo da Mata Atlântica, e são oriundos de compensação, esses 530 milhões. Desses 530 milhões, nós conseguimos alavancar 120 milhões por meio do match funding com o BNDES. Então, nós lançamos já 2 editais com o BNDES, cada um de 60 milhões. Então, acho que isso também foi um grande avanço. Hoje, nós temos 405 hectares em restauração, que foi da fase 1 e 2, realizada ainda até vamos dizer, meados de 22, início de 23. Mas ano passado nós lançamos, então, esse edital de 60 milhões, e agora lançamos esse mês, na semana passada, esse novo edital de mais 60 milhões. Então, aqui tem um histórico mostrando a perspectiva. Então, hoje, de 504, a gente espera, pelo menos, contratar mais 1.500 hectares. Então, nesses 2 anos, a gente vai triplicar o que a gente já vem fazendo por meio dessa parceria também com o Programa Floresta Viva. Então, com mecanismos como match funding, conseguir acelerar, né, o nosso trabalho. Então, só divulgando, esse aqui é o edital que está aberto no momento, onde organizações sem fins lucrativos podem se inscrever, né, e a gente tem um desafio, na verdade, não falta recurso hoje para restaurar, falta boas propostas e projetos. O último edital de 60 milhões, a gente espera mobilizar pelo menos 45. A gente não conseguiu comprometer 100% do recurso. Então, o nosso meta agora é conseguir capacitar as instituições, ter boas propostas, porque o nosso gargalo hoje é ter bons projetos. É isso que é o nosso desafio. Mas hoje a gente está trabalhando exatamente nisso, né? Fazer a capacitação dessas propostas aqui. Não poderia deixar de mencionar a importância dos mecanismos de pagamento por serviços ambientais, e especialmente os comitês de bacia, que têm um papel fundamental aqui no estado do Rio de Janeiro nessa temática. Praticamente todos os PSAs hídricos
tem participação dos comitês. Então, a gente mostra aqui um mapa enhaixurado, que a gente já teve 11 projetos PSA, 22 municípios beneficiados, 44 milhões investidos, e o mais recente, que não está aqui, o Comitê Macaé também, né, desde o ano passado, ele conseguiu também iniciar o seu programa de pagamento por serviço ambiental, né? Então, a gente também teve esse avanço aqui em relação a essa agenda que não está atualizada, a gente vai atualizar ainda até o final desse ano. O projeto Conexão Mata Atlântica foi um grande projeto que nós executamos aqui com a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente, e a inovação dele foi trabalhar também não só a parte de conservação e restauração, mas a parte da restauração produtiva, os sistemas agroflorestais, né? E então a gente também teve um resultado bem importante em relação a essa temática. Queria também destacar que hoje o Estado tem, até desse aprendizado dos comitês, dos projetos do Estado, que não basta só fazer o incentivo aos sistemas os sistemas agroflorestais ou sistemas produtivos sustentáveis, se a gente não tem um reconhecimento desse produto com agregação de valor, infelizmente. Então, em função disso, o Estado adotou e reconheceu um instrumento onde o Estado ele emite um protocolo, um atestado de transição ecológica dos agricultores. Isso não existia. A gente agora, desde o ano passado, nós lançamos, então, a CEAS, em parceria com a Emater, nós agora reconhecemos os produtores e eles podem ter produtos que passam a ter uma categoria de transição e, com isso, são reconhecidos. Então, esse também foi um avanço importante na agenda, né, que a gente está trabalhando agora na multiplicação e capacitação dos atores. E, por último, para finalizar, a gente falar das intervenções urbanas e periurbanas, alguns exemplos assim bem importantes no Estado, que são emblemáticos, né, quem não visitou, né, a gente sempre fala que é muito bacana o sistema de tratamento de efluentes industriais e sanitários por jardim filtrante no Centro de Pesquisa e Inovação da L'Oréal. Também, já na área das concessionárias, né, o case do tratamento de esgoto, né, por wetlands, que é o caso do grupo Águas do Brasil, especialmente na unidade de tratamento na ET Ponte dos Leites, na região dos lagos, em Águas de Turnaíba, também que vale a pena a visita. É um lugar muito lindo. Quem entra lá não acha que é uma estação de tratamento de esgoto, acha que, inclusive, é um lugar para você fazer casamento. Eu ouvi isso de uma secretária visitando e falando que parecia um jardim para fazer um casamento, para você ver como transforma a percepção do local. E também temos o caso de uma prefeitura requalificando toda a orla, que é o caso do Parque Orla Piratininga, que é uma referência, inclusive, nacional, né, do trabalho também que tem o jardim filtrante, mas tem todo um trabalho de recuperação do entorno, né, da Lagoa de Piratininga. E o Estado do Rio de Janeiro, só para concluir, não poderia deixar de mencionar, são projetos que agora estão iniciando, então a gente tem um programa Ambiente Resiliente, que visa aumentar justamente a capacidade de resiliência dos municípios. E um eixo central desse projeto também é que a gente trabalhe com projetos pilotos de SBN. Um grande desafio para a implementação de SBN pelo poder público é a falta de conhecimento do corpo técnico, a falta de referência em relação, inclusive, de fazer precificação, fazer licitação, montar termo de referência e terem, inclusive, as planilhas, né, de referência, como EMOP ou SINAP, elas não estão adaptadas para essa tipologia de intervenção. Então, tem um trabalho do governo federal, tem um trabalho aqui do Estado, em parceria com a Unabitat, com o BID, para que a gente consiga ter essas referências. E esses pilotos vão ser esse aprendizado. Então, a gente vai fazer pilotos de drenagem urbana sustentável nos municípios, pelo menos 10 pilotos, para a gente ter esses cases para replicar nos municípios, e um projeto piloto de cidade esponja, e esse a gente está fazendo em parceria com a Unabitat e a UFRJ, que vai fazer os estudos, as modelagens hidrológicas, e a gente também vai identificar em que bacia faz sentido aplicar essa solução, para ela ser uma solução para controle de cheias. O projeto do BID vai trabalhar nessa parte que eu falei, de como a gente consegue implementar e fazer projetos, a parte de fazer a base legal, a parte metodológica, fazer a parte dos orçamentos e capacitar os municípios, o setor privado, o terceiro setor, né? Então, ele vai trabalhar muito nessa parte de gerar capacidade de implementar a SBN, que é onde a gente identifica que tem um gargalo muito grande, no próprio Estado também, então a gente vai se capacitar. E não poderia deixar de mencionar um projeto que já está em curso na região do Piabanha, que também já contempla, né, que as soluções baseadas na natureza elas têm que estar identificadas dentro das alternativas para controle de inundações. Então, não é só engenharia mais cinza, é o primeiro estudo de alternativas para controle de inundações, onde você vai trabalhar tanto infraestrutura cinza quanto verde, então acho que isso é um marco também, dentro do Estado, que é o primeiro.
Então, já está começando a ser incorporado, que isso já é um grande passo. E queria deixar essa mensagem, né, que é isso, que hoje, se a gente quer, a gente precisa, na verdade, de um mundo que tenha uma nova relação com a natureza, e para isso a gente precisa trabalhar com a natureza, né? Então, acho que isso sintetiza um pouco o que é a gente trabalhar com soluções baseadas na natureza, especialmente para a segurança hídrica, e essa imagem acho que também diz tudo, o que nós temos hoje e onde nós queremos chegar. Então, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Marie. É uma felicidade ver como essa agenda evoluiu, né? Enfim, desde a crise hídrica, né? É uma agenda que realmente incorporou bastante, tem uma série de iniciativas. Excelente, porque quando a gente quer transformar, principalmente em soluções e ações que demandam investimentos para o futuro, para as gerações futuras, é muito difícil, né? E soluções baseadas na natureza é isso. Tem um efeito demonstrativo mais demorado, mais difícil, mas que bom que estamos avançando a passos rápidos. Parabéns. Bom, agora teremos, então, o Luiz Carlos Xavier, da Braskem, que é mestre em Direito Ambiental, com especialização em Desenvolvimento Sustentável, e atualmente é responsável corporativo por adaptação às mudanças climáticas na Braskem, e atua há 36 anos na indústria, desde 2009, dedicado a essa área de desenvolvimento sustentável. Por favor. Obrigado. Vocês vão aguentar meu sotaque aí mais alguns minutos. Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouco sobre esse nosso projeto de reuso de água a partir de tratamento de esgoto aqui no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Lembrando que nem todo projeto de reuso de água ele é uma solução, não necessariamente pode ser considerada como uma solução baseada na natureza. Existem alguns critérios. Então, se ele não atende esses requisitos, ele vai ser um projeto de sustentabilidade, um projeto de adaptação louvável, de resiliência, mas não seria de soluções baseadas na natureza. Aqui, nós não podemos garantir a aderência total a esses requisitos, porque nós estamos na fase de detalhamento, né? O projeto ele foi aprovado ano passado, porém, nós consideramos todos esses requisitos na nossa metodologia, que é que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse projeto ele foi aprovado em 2024 e em 3 anos, em 2027, ele entra em operação. E qual a relevância dele? A gente acredita que ele vai ser um case global, mundial, porque se o Aquapolo hoje ele já é reconhecido internacionalmente, esse projeto aqui do Rio ele traz mais benefícios socioambientais do que o Aquapolo. O Aquapolo, vocês sabem que a Braskem ela viabiliza com o fornecedor ele faz o investimento e ela faz um contrato de 40 anos garantindo aquele investimento. E a partir daí ele busca também outros consumidores. O Aquapolo ele foi reconhecido há pouco pela Water Resilience Coalition do Sierra Mandate, que é o braço de água do Pacto Global da ONU, como um case de ações coletivas. Então, há esse reconhecimento, então, por isso que a gente acredita no potencial desse projeto. Então, eu vou contar aqui a história para vocês, mais ou menos, como é que é o processo para a gente conseguir aprovar um projeto desse, que não é fácil, e o que é considerado. Não estou conseguindo passar aí. Enquanto coloca, o primeiro estudo de riscos climáticos nosso, em 2015, ele já apontou o risco de secas severas aqui no Rio de Janeiro. E quando nós estudamos as bacias hidrográficas, como eu falei anteriormente para vocês, onde tinha um risco de secas severas altas, a bacia hidrográfica aqui do Guandu foi a que apresentou o risco mais alto para as nossas operações. Então, isso nos trouxe uma emergência para que a gente encontrasse uma solução para aqui, para o Rio de Janeiro. Desde 2017, nós começamos a pesquisar
Não é fácil, a gente não conseguiu mobilizar outras empresas, outros atores, a Firjan nos ajudou várias vezes, tanto é que a gente partiu esse projeto agora em 2024 sozinhos. E aí, o primeiro passo quando você vai avaliar, chega na região, quais são as opções que eu tenho de captação de água? E há uma tendência da gente só pensar naquilo que está disponível. A gente tem que pensar também nos potenciais. É aí onde já entra a questão das soluções baseadas na natureza. A gente tem que ampliar um pouco e considerar não somente os recursos disponíveis, mas também todos esses potenciais. Todas as diversas opções. Aqui, inclusive, nós avaliamos a dessalinização de água do mar. Quando a gente começa a avaliar, já temos um custo aí elevado, porque cada opção dessa, eu preciso avaliar todos os impactos socioambientais e custos. Imagina dessalinização da água do mar, uma coisa é você captar a água, tratar, e a outra é você levar a unidade. A gente tinha, no caso de dessalinização, uma adutora, onde você precisava desapropriar terras para poder passar esses dutos e chegar à água. Então, só para vocês terem uma ideia do nível de detalhes que você tem que chegar e que são custos altos. Por mais imprecisos que você não queira uma boa precisão nesses resultados, mas você precisa fazer análise aí, e tem custos elevados. E para avaliar essas opções, você precisa já considerar alguns critérios, porque a própria captação superficial ela é uma das opções, só que ela tem um risco. Se você já viu que a bacia hidrográfica está com risco alto, então eu posso fazer uma avaliação só considerando o custo. Qual é a água mais barata, qual a opção mais barata? Mas não é isso que a gente quer, porque pelo conceito de segurança hídrica que eu falei aqui antes, tem vários aspectos que impactam a continuidade do negócio, né? E a própria competitividade do negócio, que não são necessariamente só econômicos. Então, a partir daí, vocês veem que tem alguns critérios aqui que a gente já avalia se essa opção vai reduzir essa retirada de água da natureza, reduz a poluição hídrica, né? Então, quando você vê opções de saneamento, já traz um diferencial, né? Melhora a biodiversidade local, né? Contribui para a resiliência climática. E daí a gente tem, aqui do lado direito, vocês podem ver, uma ferramenta que nos ajuda a classificar para cada tipo de fonte o nível de segurança dessa opção, se é alto, moderado ou baixo. E aqui a gente está considerando aspectos ambientais, sociais e de riscos. Então, a partir daqui, você já começa a estruturar uma análise dessas fontes, não considerando somente o aspecto econômico, porque você está pensando em futuro e perpetuação do negócio. Feito isso, nós vamos para a próxima etapa, né? Você começa depois de encontrar as respostas para todas esses requisitos e essas perguntas para cada uma dessas dimensões, a gente tem uma outra ferramenta onde a gente consegue ver os resultados. Vocês veem aí, cada bloco ali, o primeiro é o social, né? Então, o segundo é o ambiental. Então, nós temos cada um daqueles blocos, os resultados de cada uma dessas opções. Você consegue, no final, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma média. Eu tenho ali no meio o econômico, que ainda não está plotado aí, mas eu vou tirar uma média? Não, aqui é uma média ponderada, onde a gente atribui pesos para ver qual é o melhor resultado, qual é aquela opção
que tem o melhor resultado, considerando todos esses aspectos. Aí você pode perguntar, Luiz, vocês vão colocar o econômico lá em cima? Não. Se você vai colocar sempre o econômico lá em cima, nem deve começar a usar essa ferramenta, né? É claro que você precisa fazer uma análise correta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Contratar uma equipe para fazer limpeza num escritório, o peso econômico aqui é 80%. O aspecto técnico de requisitos, 20%. Você pode até colocar 10,90, que não há muito risco. Se você contrata essa mesma equipe para fazer limpeza numa sala de controle, numa área industrial, onde você tem equipamentos ali que estão controlando os sistemas, onde você tem sistemas de automação, cabeamento, onde pode ter interferência, não é o mesmo peso. Então, o teu peso econômico aí, ele cai para 50 ou 40, dependendo da situação. Então, é uma análise, de fato, desse peso de acordo com o território, porque você tem que ver se a unidade está próxima de comunidade, está próxima de cidades, que aí o aspecto social ganha um peso maior. Então, você tem que avaliar o contexto de onde está inserida aquela operação e definir esses pesos. E daí nós temos os resultados aqui, relembrando mais uma vez que a gente considera também alguns aspectos associados a soluções baseadas na natureza. Verificamos também se tem desafios sociais que estão sendo resolvidos, como o caso aqui do Rio, a questão de saneamento, como eu vou falar aqui, gera benefícios múltiplos, evita impactos negativos, ou seja, são vários aspectos que são avaliados. No final, nós temos a melhor proposta. E aí, nessa melhor proposta, aí eu vou ter um preço, né? Eu vou ter um preço que agora eu vou pagar, dá um exemplo aqui, R$ 9,00 por metro cúbico. O que o dono dessa área industrial, o responsável, vai dizer? Quanto é que eu pago hoje? Eu estou pagando R$ 1,00. E você vê com essa solução maravilhosa aqui, dizendo que agora é 9. E aí? Então, assim, nós temos uma forma de precificar também diferente. Se você não precificar trazendo o real impacto que nós estamos expostos, você não vai aprovar nenhum projeto, porque a comparação vai ser imediata com o valor que eu estou captando naquela bacia com risco alto. Não importa se o risco é alto agora, porque eu tenho água em abundância agora. Então, a gente tem também uma forma de precificação, olhando esses cenários futuros dos riscos climáticos, considerando cenários de falta de água por 3 meses, 6 meses, 1 ano, cenários de restrição, de como isso impacta se eu reduzo 10% ou 30%. Então, nós temos um cenário de precificação que vira uma referência de comparabilidade, assim como também os outros projetos que nós já temos, como o Aquapolo, que nós temos já um preço e que existe uma garantia. Por exemplo, naquela seca de 2014, as empresas que estavam ali no ABC e que não estavam no Aquapolo, eles reduziram a operação. A Braskem, ela aumentou. Então, essa continuidade, é o preço que você está pagando pela continuidade da sua operação. Então, feito isso aí, vocês já entenderam mais ou menos como é que é o nosso processo, nós conseguimos aprovar esse projeto de rios de esgoto, e aí é uma parceria aqui com a EGEA, com a Águas do Rio, que ela já tinha no seu plano lá, e tem compromissos, né, de tanto levar água como também saneamento aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que esse desafio deles era mais de 10 anos para frente. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos viabilizando, antecipando esse projeto. Então, com esse projeto, eles vão agora levar o saneamento para a comunidade. Vocês estão vendo aí que são em torno de 266 mil pessoas beneficiadas com esse esgoto.
Então, esse é um grande impacto positivo desse projeto, porque nós temos, e aqui dá para medir, né, é um impacto social positivo, que você está levando o esgoto, o saneamento, que vai gerar o esgoto, você vai fazer o tratamento e aí abastecer 100% das nossas unidades industriais. São 3 plantas industriais, inclusive que vai ter ampliação aqui no Rio de Janeiro dessas unidades. Então, você abastece completamente essas unidades. E o volume ele é significativo, vocês veem ali que são em torno de 5 piscinas olímpicas por hora, é o equivalente, né? Pode passar aí. Aqui é o fluxo hídrico atual e depois como ele vai ficar, gente. Vocês veem ali que, saindo ali da estação de tratamento do Guandu, ele abastece a Braskem e a própria população. Depois que a Braskem usa a água, ela faz o tratamento conforme os padrões regulatórios e tanto a água como o esgoto da população estão indo para a Baía de Guanabara. Dessa forma, agora, nós temos uma operação linear aqui. Vocês veem que a bacia do Guandu ela vai levar para a população aí, gera o esgoto, né? E a partir daí entra nesse movimento circular, né? Porque a água vem para a Braskem usa, e o próprio efluente da Braskem que era tratado ia também para a Baía da Guanabara, ela também vai entrar nessa estação e retorna. Então, a gente vai estar reusando tanto o nosso efluente, como também esse efluente que está vindo da população. Tá? Então, esse é o fluxo, como ele vai ficar, e a expectativa é que esse projeto ele entre a partir de 2027. Acho que é isso. 2027, é. E aqui são, como comentário aqui final, a gente acredita muito no desenvolvimento de soluções pensando na sociedade como um todo. A gente não pode estar pensando somente em uma determinada área, como até a gente já discutiu aqui, e também advoca-se para o reuso, que tem que ser assim, a grande solução aí com relação a essas questões dos riscos climáticos. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Carlos. Nós temos um desafio agora, né? Observando o que está acontecendo no cenário internacional, não somente no Brasil, é que realmente, entre os eventos hidrológicos extremos, a preocupação maior da gestão de recursos hídricos em relação à segurança hídrica de água em quantidade e qualidade para os diversos usos é realmente com as secas e com episódios de escassez hídrica temporária. Isso agora está mudando radicalmente o perfil da gestão de recursos hídricos. Nós somos cada vez mais gestão de risco de escassez hídrica. Então, eu fiz pós-doc há pouco tempo na Europa e eu fiquei impressionada. Eu não reconheci os lugares onde eu conhecia que tinha uma problemática de água e hoje uma problemática completamente diferente. Então, a tônica agora é realmente ser cada vez mais eficiente, uso eficiente da água, fontes alternativas, gestão da demanda, e, assim, essa é a primeira geração. Então, foi mencionado bastante na mesa anterior, né, a importância do uso eficiente da água em todos os setores no Brasil, perdas no setor de abastecimento, perdas no setor de irrigação. Eu acredito que o setor industrial, pelo menos as grandes indústrias, já deram passos importantes em relação à segurança hídrica interna, e eu acho que o maior desafio agora, como você bem levantou antes e agora, é realmente segurança hídrica para além da sua unidade de produção, porque não tem mais saída. Vai chegar uma hora que vai saturar essa eficiência dentro da própria planta, e se quiser segurança hídrica agora, ou principalmente com uma visão estratégica de futuro, tem que investir na gestão de bacia hidrográfica, tem que investir na gestão compartilhada dos recursos hídricos, tem que investir na gestão coletiva, não há jeito. Acho isso muito importante e nós não temos outra saída, né? É muito bom saber que a gente está caminhando nesse sentido. Então, agora eu passo a palavra para o Marcelo Fonseca, que é mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto, com especialização em meio ambiente e gestão de recursos hídricos, e analista do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, desde 2006,
onde atuou em diferentes funções de direção e coordenação e atualmente é diretor-geral do Instituto. Por favor. Bom dia a todos, ainda é bom dia, né? Bom dia a todos e a todas. Agradecer a oportunidade, né, de vir aqui apresentar um pouco do que nós estamos aprendendo com relação à segurança hídrica, né? E por que aprendendo? Né? Porque é muito recente. A preocupação da segurança hídrica no Sudeste, ela é recente, 2014, 2015, quando nós vivemos na pele esse problema, que já é constante aí no nosso semiárido, em próprio Minas Gerais, né? Eu falo isso, que assim, como que é socialmente injusto a preocupação, porque Minas Gerais tem grande parte do seu território no semiárido. E isso só veio à tona, né? A preocupação veio, tornou-se uma questão política, quando a região metropolitana de Belo Horizonte sofreu, como várias das capitais do Sudeste sofreu em 2014, 2015, e nós percebemos que todos os instrumentos que ali existiam, desde o plano de recursos hídricos, plano de desenvolvimento da região metropolitana e tantos outros, não tinha nada pensado ali na segurança hídrica ao longo desse planejamento. Foi então que o governo de Minas criou um programa estratégico, né, que é o Somos Todos Água. Ele vai além do sistema de meio ambiente, ele leva em consideração todas as políticas públicas de governo para garantir a recuperação das nossas bacias hidrográficas e a segurança hídrica. Então, é um programa mesmo que envolve todas as secretarias. E dentro, né, desse programa, ele tem um grande objetivo, né, que é ampliar a segurança hídrica para o estado de Minas Gerais, a partir de promoções de ações integradas e permanentes com a finalidade de revitalização das bacias hidrográficas, são mais do que isso, conservação e recuperação da cobertura vegetal, da biodiversidade, né, e também manutenção da qualidade e quantidade das nossas águas, com foco na garantia da segurança hídrica para as gerações atuais e futuras do estado de Minas Gerais. E o programa, né, a gente não começou do zero. Né, a gente buscou referências, né, a secretária Marília, à época, hoje secretária, ela era diretora-geral do IGAN, orientada, né, da professora Rosa, nessa questão de segurança hídrica. Ela trouxe uma discussão técnica para dentro do Instituto, como que a gente deveria enfrentar isso. Né? A gente já tinha experiência de revitalização de bacias nas suas diversas formas, mas isso não era suficiente para garantir a segurança hídrica no seu conceito amplo, né, que a gente tem. E a gente viu que a gente precisava trabalhar em 3 grandes eixos. Né? Um eixo ali que é conservação, recuperação da biodiversidade e sistêmicos, já tradicional aí quando se pensa em segurança hídrica, mas a gente precisava avançar em outros eixos que são tão importantes quanto ter água disponível, que é produção sustentável, uso racional de recursos hídricos, como que a gente vai reduzir essa demanda, como que nós vamos reduzir a pressão sobre o nosso sistema, e um outro, que não adianta eu ter água em quantidade se eu não tenho qualidade. Né? Então, é foco no controle da poluição, saneamento e também infraestrutura. Né? A gente sabe que para garantir a resiliência do sistema, nós precisamos ter infraestrutura cinza, barragens, adutoras, e toda a infraestrutura necessária. Então, todo o nosso programa, Somos Todos Água, ele vem estruturado nesses 3 grandes eixos. E dentro desse programa, nós temos 2 projetos associados, um que é o planejamento do programa Somos Todos Água, que é o Plano Mineiro de Segurança Hídrica. Então, nós percebemos que em que pese Minas ter planos de bacia para todas as 36 bacias hidrográficas, ter um plano estadual e plano de saneamento e tantos outros, nós não tínhamos ali algo estruturado com foco em segurança hídrica. A gente precisava construir isso, mas nós também sentíamos incomodado naquele momento que plano não resolve nada. A gente precisava ter algo mais operacional. Então, nós construímos uma proposta de um plano que traz ali as etapas de diagnóstico, prognóstico e etc., mas que ele fosse mais execuível. Então, a gente também trouxe a necessidade de priorização de áreas. Minas Gerais tem 853 municípios com diversidades enormes, e a gente precisava priorizar. E a priorização
como toda política, todo projeto de Estado, de governo, ele tem, infelizmente, um caráter político muito associado. E a gente precisava blindar o nosso planejamento dessas questões. Então, a gente criou uma matriz de indicadores técnicos que a gente conseguia olhar o território e priorizar a partir desses indicadores, tentando minimizar influências políticas na hora da sua implementação. Então, nós conseguimos captar um recurso no governo federal, na época no MDR, para um convênio para a elaboração desse plano, né, do que é o Plano Mineiro de Segurança Hídrica. A gente, né, estruturou ele em estudos e levantamentos, priorização de áreas, para que a gente tivesse uma tosse que não passa. A priorização dessas áreas, e para cada uma dessas áreas, naqueles 3 eixos do projeto, a definição de um banco de projetos, que são iniciativas que precisam ser empreendidas naquele território para alcançar a segurança hídrica. E, obviamente, aí toda a mobilização, comunicação social e envolvimento da população. Ele está estruturado aí nessas etapas, né, alguns produtos já bem avançados. Nós já estamos aqui na etapa de banco de projetos, então a consultoria já apresentou para a gente uma versão inicial, a gente devolveu pedindo algumas complementações, a gente já está chegando no final do nosso plano com esse banco de projetos, onde a gente vai ter condições já de partir para a etapa da sua implementação. As etapas que eu já falei. Quero focar mais aqui em como que a gente conseguiu chegar nessa priorização de área. Então, quais estudos e levantamentos nós incorporamos nesse processo? Estudos de oferta hídrica. Então, nós fizemos uma avaliação do Estado, qual era a nossa disponibilidade hídrica, demanda de água para as diversas finalidades, quais áreas do Estado, quais regiões do Estado tinham uma vocação econômica, que tinha um uso muito intenso de água, né? A gente tem lá a irrigação como uma dos nossos principais demandas hídricas, fatores de pressão que influenciavam ali a nossa qualidade hídrica, vulnerabilidade a eventos hidrológicos extremos, seja de seca, seja de chuvas intensas, quais implicações econômicas esses eventos extremos traziam para a economia do Estado, vulnerabilidade à questão das barragens, né? O colega da Vale colocou aqui a situação que a gente tem em Minas Gerais, os problemas que nós vivenciamos por questão de rompimento. A gente não poderia fazer um plano de segurança hídrica sem levar em consideração essa criticidade desses territórios, avaliação ali da biodiversidade, questões associadas ao saneamento e inventário de soluções que já tinham sido planejadas para o território. Por mais que a gente não tivesse algo consolidado, vários estudos já tinham sido feitos. E não é economicamente viável descartar tudo isso. Vamos trazer o que já foi planejado e vamos ver se ele está aderente com as nossas diretrizes. Então, a partir disso, nós fizemos uma priorização de áreas, sempre levando em consideração os 3 eixos, né? O eixo principal ali, conservação da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos, é um eixo que a gente levantou informações para priorizar as áreas. Na parte de produção sustentável e uso racional de recursos hídricos, nós trouxemos 2 componentes, que é a questão de água, capacidade de fornecimento, né, de água superficial e água subterrânea, e 3, abastecimento, esgotamento e eventos extremos. A partir dessa uma matriz de multiparâmetros, levando em consideração todas essas variáveis, e para cada eixo, nós ainda trouxemos critérios associados. No eixo 1, áreas prioritárias para conservação, nós levamos em consideração todas as informações que nós tínhamos, né? Vazões de abastecimento público, aspectos geomorfológicos, grupos hidrológicos do solo, áreas prioritárias dos ecossistemas aquáticos, trechos de rios de conservação, trechos de rios livres. Nós temos algumas legislações que colocam essas questões, balanço hídrico, o que eu tinha de previsão nos planos de bacia hidrográfica, e a partir disso a gente foi mapeando o estado de Minas Gerais.
nós temos 36 bacias hidrográficas, nós recortamos ainda mais, porque cada bacia ainda tinha ali as suas particularidades. Então, nós temos 186 unidades agregadas que a gente faz esse planejamento. E a gente fez, aplicando esses critérios, a priorização. Então, quando eu vou falar de ações para a conservação, eu tenho aí quais regiões do estado precisam ter investimentos. A gente fez isso para restauração, também sempre utilizando o banco de dados, né, geoespacial que a gente tinha disponível. Para abastecimento, considerando água superficial, os principais municípios que utilizam essa água, levamos em consideração as áreas de conflito, ou seja, onde o risco já não é nem mais risco, já é realidade, já não tem água para atender a toda aquela demanda. Então, vê que a gente tem uma grande concentração na região do Triângulo Mineiro e no Noroeste, que é exatamente os nossos polos de irrigação. No restante do estado, a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, mas ainda tem algumas situações pontuais. A mesma coisa acontece com a água subterrânea. Então, a gente hoje já tem um estudo de disponibilidade hídrica subterrânea e áreas onde já ocorre uma superexplotação de água subterrânea, como, por exemplo, ali no SF10, região de Montes Claros, onde é uma região do nosso semiárido e que a principal fonte de todas as atividades econômicas é água subterrânea. Só que a explotação hoje já está superior à capacidade de recuperação dos nossos aquíferos. Aí nós vamos, né, para o público, levando em consideração as informações de saneamento e outras. Não vou entrar no detalhe, a apresentação fica com vocês, mas é muito mais metodológico que nós trouxemos. A questão de da mesma forma, o que a gente já tem de estações de tratamento, cobrança pelos recursos hídricos, o que nós temos no plano, os planos municipais de saneamento básico, tem uma governança associada que já tem, que aquele município já tem uma concessão, ou se o próprio município já cobra pelo serviço de esgotamento. A questão de eventos de cheia, né? Então a gente também conseguiu fazer um mapeamento de quais regiões, quais municípios do estado tinham maior risco, levando em consideração o número de eventos nos últimos anos. E, a partir disso, nós chegamos aí no banco de projetos. Então, para cada eixo, cada componente, nós agora vamos trabalhar como que nós vamos enfrentar cada um desses. A gente não tem condição, né? Olha o estado de Minas Gerais, aqui. A questão de eventos externos. A gente não tem condições financeiras, operacionais, para trabalhar tudo ao mesmo tempo. E não justifica também eu fazer uma ação universal no estado, sendo que eu tenho problemas específicos para cada região. Então, nós estamos priorizando as áreas e, a partir disso, trabalhando para cada unidade de planejamento as ações que nós precisamos empreender. O primeiro bloco vem definindo projetos estratégicos ou ações de escala estadual, ou seja, políticas que o Estado vai ter que fazer como um todo, como, por exemplo, fomento, pagamento de serviço ambiental, a própria governança do plano, e um bloco 2, que são as ativas com foco em cada unidade agregada. Ou seja, eu vou pegar aquela unidade agregada e verificar o que é prioritário aqui. Aqui eu tenho que focar em conservação. Então, virar ali ações focadas para conservação. Aqui a água subterrânea não é um problema, então eu não vou gastar agora ações para a água subterrânea. Eu vou deixar para um segundo momento, porque eu tenho outras regiões e isso é mais crítico. E a gente vai fazendo essa distribuição de ações específicas. Então, por exemplo, no bloco 1, né, as ações de nível mais estratégico, de escala estadual, nós vamos trabalhar os 3 previstos inicialmente no nosso plano, mas nós verificamos que é necessário ter um eixo mais geral de governança e implementação do programa, porque ele ficou muito extenso. Ele vai permear todas as secretarias, empresas públicas, para além das iniciativas privadas.
seja nas concessões que estão ocorrendo no Estado, nas próprias iniciativas das empresas, focados em reuso, redução de demandas internas e etc. Então, nós teremos esse bloco que vai trazer esse planejamento mais estratégico. O bloco mais ativo pega os 3 eixos, né? Então, nós vamos ter ações para cada um desses eixos e nós vamos ter um volume enorme de informações e de estratégia. Então, só no primeiro ali, a questão de ou seja, como que eu vou executar, para cada unidade agregada eu vou ter 9. Seguindo ali para a apresentação, o diagnóstico de cada unidade, eu vou ter 186. Para cada uma delas, eu vou ter um detalhamento. Qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico e quais são as prioridades daquela unidade agregada. E quando a gente vai para as ações, a gente ainda nem conseguiu determinar quantas vão ser ao total, porque vai depender muito de cada unidade agregada, mas a gente vai ter ali um repositório de informações que eu já consigo, finalizado o plano, já entrar num nível executivo. Então, essas fichas elas são quase que um projeto executivo, minimamente detalhado de qual é o valor, quais são as etapas necessárias para que eu possa seguir para a implementação. E a gente tem, né, próximos passos associados ao plano, né, que é a finalização desse banco de projetos. Estamos concluindo o plano de comunicação e o resumo executivo e vamos para a apresentação para a sociedade do resultado final. Todo esse processo ele foi construído numa escuta ativa de todos os territórios. Então, para além de ouvir os comitês de bacia, que são as estruturas do sistema já estabelecidas, foram feitas audiências e reuniões públicas para cada etapa do processo, diagnóstico, prognóstico, áreas prioritárias, eixos prioritários, para que a gente tivesse um feedback se aquilo que a teoria da matriz estava indicando como área prioritária era a percepção da sociedade, porque não adianta eu fazer um monte de intervenções naquele território se o principal sentimento da sociedade não vai ser atendido. Então, segurança hídrica é também um conceito psicológico, né? A região metropolitana, por exemplo, se eu fizesse qualquer coisa ali, não tratasse mineração, não tratasse as barragens, por mais que eu tivesse pensado uma solução específica, a construção de uma super barragem numa área que não tem, não está comprometida na zona de impacto de uma daquelas barragens, aquilo não seria aceito pela sociedade. Então, a gente sempre primou, né, e vamos continuar até o final do nosso projeto com essa escuta ativa da sociedade. E, né, falando um pouquinho especificamente, né, sobre soluções baseadas em natureza, ele permeia todo o nosso projeto, né? A gente já tem mapeado uma série de iniciativas que ocorrem no território, a gente tem um eixo muito claro ali, que está diretamente associado a soluções baseadas na natureza, mas mesmo nas outras soluções, nos outros eixos, nós também vislumbramos a oportunidade dessas iniciativas serem incorporadas, né? Então, no diagnóstico e na priorização das ações, nós já levamos isso em consideração. A gente tem em Minas Gerais, como aqui no Rio, né, tem a questão dos produtores de água, o Programa Produtor de Água, pagamento de serviço ambiental, é uma iniciativa que está presente no Estado e a gente tem fomentado isso até como uma forma de envolver o produtor rural na resolução da questão da segurança hídrica, mas também dando a ele a regularidade ambiental da lei florestal. E lá a gente, para além de atender a questão específica do Código Florestal, a gente está fazendo também uma proposta, que lá nós demos o nome, né, de Pra Produzir Sustentável, que além da adequação da propriedade, a gente vai fazer, né, principalmente nos pequenos, abaixo de 4 módulos, fazer assessoria técnica para os municípios para adequar a propriedade para que ela também seja produtiva. Não adianta eu só regularizar e ele vai ficar lá com uma área que não tem viabilidade, ele não vai conseguir permanecer ali. Então, esse programa está dentro daquelas linhas de ações estratégicas do Estado, que ele tem que ocorrer no Estado como um todo, porque não é só segurança
hídrica. Opções para o produtor que precisa ser incorporado. No banco de projetos, isso já está sendo mapeado e indicado várias soluções baseadas na natureza. A gente recebeu, né, de uma das primeiras unidades, então a gente vê isso muito presente. E o plano de segurança hídrica, ele não é um plano estático. Então, na medida em que novas tecnologias, novas soluções forem sendo desenvolvidas, a sociedade envolvida no processo conseguir visualizar que para aquela região tem uma área prioritária que precisa de alguma solução, que talvez não foi mapeado no momento dentro do plano, mas a gente vai conseguir incorporar como iniciativas para garantir a segurança hídrica. É isso. Toda essa documentação, né, que eu passei aqui de uma forma muito rápida, ela está disponível no site do nosso programa, né, o Plano Mineiro de Segurança, além de toda a documentação associada à construção dele, desde as reuniões públicas, as discussões técnicas. É um material muito robusto. Acho que o grande desafio nosso está sendo avaliar tecnicamente as propostas e não perder o foco, né? Porque é um grande risco de perder o foco diante de tantas iniciativas. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, Marcelo. Amanda, quanto tempo nós temos? Bom, ir para perguntas, ou eu posso fazer perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, por favor, eu gostaria que fossem extremamente objetivos na pergunta, por favor, e endereçasse. Alguns anos atrás eu fiz uma palestra lá no IGAM. Pode se identificar, por favor? Luiz Fernando Belo, eu sou orientador de projetos de inovação. Trabalho levando projetos para a FIDEP e BNDES, basicamente, tá? E tem chovido projetos e mais projetos nessa área de vocês. Isso é um comentário à parte, tá? A pergunta e a preocupação básica é a seguinte: primeiro, já foi frisada pela professora Rosa, tá? Que a coisa tem que ser integrada. Eu não consigo enxergar esse Brasil trabalhando com uma coisa integrada e esse. Então a gente tem muito para brigar com isso. E a pergunta básica é o seguinte: pode fazer para convencer o governo e o setor, que é o maior poluidor da face da terra do Brasil, tá certo? A trabalhar efetivamente, não só protegendo os mananciais de rios, como também os aquíferos. E só Deus sabe o que está entrando de defesa agrícola aí embaixo, tá? E estragando tudo. Queria saber se vocês têm alguma ideia de como convencer a sociedade, um trabalho de marketing, para trabalhar muito e muito em cima disso, com integração e segurar a setor agrícola. Essa pergunta foi para o Marcelo, né? Marcelo. Poderia ser para a Marie também. Vou tentar ser bem objetivo aqui e até para permitir que os colegas possam contribuir. O nosso sistema de recursos hídricos ele está muito bem estruturado na teoria, onde a gente teria as oportunidades, né, a forma de chegar e ter todo o cenário, né, todos os usuários de uma bacia para participação, né, que é o comitê de bacia. É ali que a coisa vai funcionar. E não adianta, a meu ver, a gente tentar trabalhar por fora. O sistema está estruturado para isso. A gente tem que fortalecer o sistema. E a discussão é quão tanto nós estamos valorizando esse sistema. Eu sempre fico no meu dia a dia, gente, isso aqui eu estou fazendo, mas é do comitê. Isso aqui eu estou fazendo, mas é do comitê. E acho que isso tutelou, de certa forma, os comitês para eles ficarem num mundo de... Estava falando agora há pouco ali, né? Fantástico mundo de Bob. Eles acham que eles estão em outra realidade, discutindo o sexo dos anjos. Enquanto a gente não trouxer
os comitês para dentro do sistema com a responsabilidade que ele tem, nós estamos fadados a tentar fazer uma integração que não vai acontecer. E não é, e aí me desculpe os comitês que existem, quem já militou em comitê, não é os comitês que nós conhecemos hoje. Não é. Foi lá atrás. Há um tempo atrás, sim. Mas hoje nós temos comitês com uma visão muito distorcida do que é comitê. Comitê não é ONG. Não é ONG. Enquanto nós, e aí aqui nós estamos, né, com uma grande predominância de poder público e usuários, enquanto nós deixarmos esse espaço vazio, é isso que nós teremos. Então, a única solução é que nós, naquilo que nos cabe, vamos lá para o comitê, vamos lá discutir, brigar lá dentro, porque não é por fora que a gente vai conseguir resolver isso. A integração está lá dentro. Muito bem. Marisa, quer falar alguma coisa? Acho que posso falar só um pouco da situação do Estado do Rio de Janeiro, contextualizar. Nós temos aqui cerca de 60 mil imóveis rurais no nosso estado, e desse perfil fundiário de modo em geral, 90% desses imóveis são abaixo de 4 módulos fiscais. Então, a gente tem uma predominância muito grande de pequenas propriedades, mas em termos de área também, as médias e grandes propriedades elas acabam tendo uma importância relativa. Então, a gente tem um desafio de, primeiro, conseguir atuar apoiando esses pequenos proprietários rurais, que são a maioria, e aí ter políticas públicas, então, assim, fortalecer as políticas públicas voltadas para esse perfil de produtores rurais. E, nesse sentido, eu acho que é fundamental ter uma boa extensão técnica, fortalecer os órgãos de extensão técnica, a TER, né, de Assistência Técnica e Extensão Rural, para que a gente consiga avançar nessa agenda. A extensão é fundamental. E ter políticas de fomento, que a gente também tem aqui no Estado do Rio de Janeiro um cenário de envelhecimento da população rural e também da falta de mão de obra rural. A gente encara isso nos projetos que a gente trabalha. Então, eu acho que são integração de políticas públicas que pensem não só o que eu mostrei aqui, que é a gente fazer as políticas para ter restauração, conservação, mas se a gente não trabalhar também o acesso à assistência técnica de extensão, a permanência dessa população e da atividade econômica, a gente também tem um outro problema. Então, a gente observa isso muito dentro do Estado do Rio de Janeiro, e eu acredito muito que também um poder do consumidor de consumir produtos agroecológicos ou orgânicos, ou incentivar produtos que tenham essas bases ambientais, porque não é só o orgânico, né, que é importante, mas o que está agroecológico, ele considera também não só a equidade de gênero, a questão da mulher, ele considera a questão também relacionada à parte dessas práticas ambientais de uso sustentável da água, destinação correta de resíduos, entre outras questões que não é só não utilizar o defensivo, né? Então, assim, é importante que a gente consiga reconhecer esses produtos, o consumidor também valorizar esses produtos. Isso faz parte também dessa cadeia, né? De como fortalecer essa cadeia que valoriza a sustentabilidade no meio rural. Então, acho que também temos um poder enquanto consumidor. Mas eu acredito que é importante fortalecer essas políticas públicas, que só direcionar recursos para a restauração não é a chave do problema, né? A gente vê que a gente tem dificuldade de mobilizar os produtores na ponta, a gente tem esses desafios relacionados à sucessão rural, a manter a produção no campo. Então, enfim, só para acho que trazer alguns elementos de quem está vivenciando isso na ponta da política pública, né? O que a gente também tem que avançar. Bom, eu acho que, eu não sei se é justa a painelista, a moderadora, ocupar o espaço. Bom, então, vou tentar responder também, já que ele me provocou. Bom, eu acho que o maior problema hoje que a gente tem na gestão de recursos hídricos no Brasil é que ele não é central na agenda política. A água ainda é política, não é no governo federal, não tem sido nos governos estaduais, assim, com várias exceções. Mas eu falo, a agenda central, como o Ceará faz. A água está lá, no centro decisório de todas as decisões. Então, fica difícil a gente fazer essa integração. Tem que integrar realmente diferentes setores. O Saulo aqui levantou, tiveram no plano de adaptação do clima, foi justamente integrar os diferentes
Hoje, cada setor, como se só ele existisse, disponibilidade hídrica. Então, tem que começar uma harmonização de integração de planejamento em nível federal. A água tem que entrar na agenda. Temos que ter gestores fortes. Né? É importante assim, a gente ter gestores competentes, fortes, preparados para responder a isso. E nós temos que valorizar também a gestão participativa. Eu acho também que a gente precisa reavaliar 20, 30 anos de política, no sentido que toda política pública precisa de um freio de arrumação. Eu acho que chegou na hora do freio de arrumação da política de recursos hídricos aqui agora. Não sei como que isso mudaria, mas o que a gente não pode abrir é de integração, transparência e participação. Tem que ter participação e tem que ser multinível. Um nível só não consegue resolver isso. Mas nós temos experiências super interessantes, tem conseguido fazer diferença na ponta, e outros que não conseguiram sair do papel. De tratar para a gente, pesquisadores dessa área. Mas, de qualquer maneira, gente, quando a gente criou o sistema de gestão, os problemas eles eram bem menores que hoje. Eu diria que a gravidade dos problemas dos recursos hídricos, principalmente em função das mudanças climáticas, eles alcançaram outro patamar. Então, nós estamos numa emergência climática mesmo, né? Então, nós não temos saída. Temos que trabalhar, temos que fazer mais e melhor. Então, tem que valorizar a comitê por integração em nível federal, integração em nível estadual, tem que ficar por todas essas. Por isso que eu fico feliz aí de ver que a agenda verde está casadinha com a agenda azul no estado do Rio de Janeiro. A agenda verde ela é juntinho com a agenda azul, que é muito importante. Fico feliz de ver uma preocupação de um plano operacional também, né? Inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação a isso. E eu queria emendar já fazendo uma pergunta aqui para o pessoal da mesa. Luiz Carlos, eu fiquei assim, foi o Guandu, então, a crise no Guandu que foi o motivo para a Braskem topar esse reuso industrial em Duque de Caxias, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, que lições essa experiência oferece para outros polos industriais no país e que ajustes legais ou incentivos você considera importante para a gente poder avançar em projetos como esse, né? Porque você mesmo mencionou, é um processo decisório que não é óbvio, né, no mundo corporativo. Por favor. Sim, e nós temos várias crises, né? No ano passado, tivemos no Espírito Santo, nós não temos operações lá, mas quem acompanhou viu que saiu logo na sequência portarias já indicando reduções de captação de água para cada setor. Então, se eu não me engano, era de 15% a 25% para a indústria. Então, essas crises, elas nos ajudam a mostrar assim, que o que a gente está estudando e apresentando é real. É algo que pode ocorrer, porque existe sempre aquela dúvida quando a gente está falando de futuro e de risco. Eu vi aqui que a colega falou aqui de ondas de calor no Rio de Janeiro. Quando nós apresentamos os resultados dos riscos climáticos para o Rio de Janeiro, o risco de onda de calor estava como um dos mais altos lá também. Felizmente, nós já implementamos todas as ações necessárias, mas nós tivemos dificuldade de o pessoal entender e aceitar. No próprio México, para vocês terem uma ideia, eles também estavam resistentes, e eu não sei se vocês viram ano passado, uma reportagem mostrando que estavam vários macacos caindo das árvores e morrendo, em função das ondas de calor. E quando nós verificamos lá nas unidades do México, tinham vários acidentes com as pessoas já associadas aos riscos de ondas de calor. Isso, então, assim, essas crises, elas nos ajudam a mostrar que a gente está falando não é algo
que está distante, né, que está se materializando. Esse próprio evento que ocorreu lá no Sul, o ano passado, estava tudo já mapeado no nosso plano. Felizmente, a gente já tinha com as ações em andamento, mas não todas implementadas ao ponto de reduzir esse impacto. Mas um dos pontos que eu acho super relevante, eu diria que é para tudo, é a questão das políticas públicas. Eu acho que a gente precisa evoluir muito nas políticas públicas quando a gente pensa que permita uma ação estruturada conjunta do poder público e privado. Quando a gente pensa em soluções baseadas na natureza, a gente já está indo no tratamento do risco. É a ação que a gente está definindo para mitigar. Então, é a forma, é o como. Então, nós temos ainda, eu acho, uma deficiência dentro da nossa área, na rede empresarial, conhecimento sobre essas soluções baseadas na natureza. Porque somos nós que, quando estamos endereçando essas ações, a gente tem que colocar lá nos requisitos que sejam avaliados também essas soluções. E se a gente não está colocando, é porque nem temos conhecimento. Então, assim, precisamos ter políticas que ajudem a disseminar esse conhecimento. Essas soluções, elas têm que ter escala. Então, a gente tem que estar pensando, não é uma empresa sozinha que vai conseguir. Temos que pensar em ações estruturadas, conjuntas. Então, para mim, eu diria assim, um dos grandes caminhos, não somente o único, mas é essa construção de políticas públicas adequadas. Tá, não, para não tomar mais tempo aqui, mas, gente, a gente está falando de um recurso compartilhado, então eu acho que a gente precisa fazer uma gestão do risco aqui de uma forma compartilhada também, harmonizada, claro, as ações aí regionais e nacional e público e privada. Bem, eu queria agradecer primeiro porque acho que foi uma oportunidade muito bacana de perceber, né, como, né, na fala o setor privado, né, e também os instrumentos de gestão de recursos estão internalizando o conceito de soluções baseadas na natureza, né? Eu acho que isso já representa um avanço muito importante. Em 5 anos atrás, a gente não poderia falar o mesmo sobre isso, então eu acho que em 5 anos a gente avançou muita coisa. A gente vê um movimento também muito relevante no âmbito federal, com o programa Cidades Verdes Resilientes, Periferia Viva também, trabalhando o financiamento junto aos municípios, e aí também destacar o papel do Estado como um ente que faz esse papel de fortalecer a atuação das políticas públicas na ponta, porque grande parte da implementação das estratégias de adaptação baseada na natureza, né, baseada em ecossistemas, ele acontece no nível também municipal, e o planejamento urbano, né, especialmente. Então, o que a gente tem observado é que é muito relevante que os estados tenham esse papel de ser esse elo e fortalecer as políticas públicas municipais para implementar as SBNs naquele nível da tipologia 3 que eu apresentei, que eu acho que esse é um grande desafio nosso. E a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento de convergência onde você tem incentivo com financiamento no âmbito federal, o Estado também atuando nessas políticas e os municípios também, que eu acho que tem essa capacidade de implementar isso no seu planejamento urbano, né? Então, a minha mensagem, eu acho que tem a ver com integração e ação. A gente tem que aproveitar esse momento que a gente tem vivido, onde essa agenda está avançando, e eu espero que avance cada vez mais. Obrigada. Queria também agradecer a oportunidade, né, de trazer um pouco dessa nossa visão, da forma como a gente está trabalhando e colocar que a gente está num sistema em que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Eu falo muito lá, assim, nós não podemos ter o medo, né, de reconhecer que foi para um caminho errado e muito menos de copiar, né? Nós temos que nos apoiar para que a coisa funcione, né? Como que o Rio conseguiu avançar aqui nessa aproximação tanto da agenda verde com a agenda azul? Como que o planejamento de Minas pode apoiar em determinada... Como que a iniciativa privada, no seu olhar de risco,
traz para a gente uma visão que muitas vezes a gente não tem. A gente é muito cartesiano ainda na gestão pública, né? E a própria forma como a legislação não nos dá muita abertura para isso. Mas é importante que isso seja discutido, isso seja colocado na discussão, para que não aconteça esse descolamento entre o que o mundo está fazendo e o que o poder público está fazendo. E eu acho que muito do que a gente vive hoje foi porque nós, né, e olha que eu não sou um dos mais velhos, né, da gestão pública, nós ainda somos presos ao como a gente fazia antes. Mudar, né, uma simples inteligência artificial para responder o público é uma ruptura de paradigma interna que é impressionante, sendo que o mundo hoje já está fazendo N coisas com inteligência artificial. Então, a gente precisa ter esse cuidado de estarmos sempre dispostos para inovação. E a inovação não necessariamente é tecnológica, é fazer diferente de uma forma que vai atingir os objetivos. E essa é a nossa preocupação com o nosso plano. Tem muita gente que fala assim, não, mas vocês vão levar isso aqui, né? Porque o Plano Mineiro de Segurança Hídrica, ele é um caderno do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Mas vocês não vão ter um plano estadual de recursos hídricos. Mas se o plano de segurança hídrica for implementado, ele vai levar a reboque todos os outros instrumentos. Então, foi uma sacada que nós falamos. Vamos deixar de fazer planos de prateleira, né? Teve um diretor lá há um tempo que falou que os planos diretores de recursos hídricos era a nossa consciência limpa na prateleira. Fiz porque Minas Gerais tem 100% dos planos de bacia. Tem, e daí? O que isso mudou de realidade? Então, a inovação, a forma de fazer diferente que a gente trouxe foi, vamos ser práticos e objetivos. É segurança hídrica que é a preocupação da população? Então, vamos focar na segurança hídrica e o resto vai a reboque. Obrigado, gente. Bom, muito obrigada a todos. Então, para a gente não encerrar num tom mais otimista ainda, né, do que aqui. Bom, é claro que o panorama, o contexto, gente, é assustador, é realmente assustador. O Fórum Econômico Mundial, todo ano eles fazem um ranking dos 10 maiores riscos planetários, né? E, sistematicamente, o segmento ambiental, de 5 que existe, ele tem se tornado mais importante. Então, os 4 maiores riscos, considerando guerra, fome, desigualdade e tudo, no mundo hoje, para 900 especialistas, para daqui a 10 anos, são ambientais. E o primeiro deles são eventos climáticos extremos. Então, assim, o contexto é assustador. Mas, se a gente olhar para o Brasil, o que nós tínhamos em termos de capacidade de gestão de recursos hídricos há 30 anos atrás e hoje, a diferença é brutal. A gente saiu de um nível de gestão que éramos selvagens, cada um eram usos legais, cada um fazia o que queria, para um sistema que, com todos os problemas, permitiu avanços incríveis em termos de bases técnicas de gestão, de transparência, de estruturação do Estado, por mais que tenha ainda, precise avançar muito, né? Nós temos uma ANA, a gente não tinha nenhum órgão em nível federal. Enfim, eu gostaria de dizer que vamos olhar também um pouco para o meio copo cheio, né? Então, tem muitos problemas, estamos defasados, precisamos reavaliar para inovar, para mudar, mas já fizemos muito. Vamos só olhar um pouquinho para trás que a gente se anima rapidamente. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Já estamos chegando no almoço. Prometo tirar o pé do almoço de vocês, mas foi por uma excelente causa. Pessoal, muito obrigada a vocês pelo painel. E só dando um spoiler, na verdade, os painelistas, a moderadora Rosa também, já deu um spoiler do que vem por aí no período da tarde. Então, nós retornamos às 14 horas com um painel sobre governança e políticas públicas. Então, acho que vai pegar fogo aqui à tarde, às 14. E também, falando de inovação, nós teremos o painel das 3h30, que vai contar com exemplos de cases de segurança hídrica e inovação na prática. Então, muito obrigada a todos.